cavalo assusta os cavalos. Escuto o tropel dos centauros posteiros. Almas charruas cavalgam coxilhas, guardando as fronteiras do sul brasileiro. Peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tiras, marcando fronteiras como lealdade. Quebrando os trastes da campa, na ventania rusguenta, pranchando a daga gritos de liberdade. Vendo o cavalo peão, marcas de cascos no chão, fronteiras em marcação. Nosso ideal, meu rim. Então, pessoal, dando continuidade, chamamos agora a nossa palestrante, Fernanda Vogel, com a seguinte palestra: Diagnóstico das doenças como ferramenta para aumentar a produtividade. O grupo deseja uma excelente palestra. Bom, boa tarde a todos. Tenho duas perguntas para vocês no início. Primeiro, vocês me ouvem lá no fundo? E segundo, né, eu vi o Fernando apresentando a palestra, eu fiquei pensando, se eu falar ali debaixo, ninguém vai me enxergar. Então, a segunda pergunta que eu faço é se vocês estão me enxergando daí de trás, e eu acredito que sim, né? Bom. E aí falta o outro, né? Tem mais um, né? Sim. Mas como que a gente faz? Segura o microfone e 2 passador de slide? A gente faz mágica. Bom, então, primeiro eu queria agradecer a organização do Encorte, né? E dizer que eu me sinto muito feliz assim, em ver colegas, amigos, alunos, ex-alunos, aí a gente se dá por conta, né, de quanto tempo passa. E só para vocês terem uma ideia, eu acompanho o Encorte desde 1994. Então, aí vocês façam a conta de quanto tempo já se passou a gente acompanhando o Encorte. E nisso, eu não tenho como não falar em nome do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva para agradecer, né, o espaço que o professor Saul e toda a organização do Encorte nos dão, né, frequentemente nesse evento. E eu tenho que dizer para vocês o quão feliz e orgulhosos a gente fica de ver esse evento, né, por parte do departamento, por parte do centro e por parte da universidade. Então, eu acho que a gente tem que valorizar essa iniciativa e que continue por muito tempo. Eu não posso falar muito, porque senão o professor Saúl disse que eu não podia falar muito dele, então estou comedida. Bom, quando o professor Saúl nos convidou para vir falar um pouquinho sobre o diagnóstico laboratorial como uma ferramenta de apoio à produção animal, na verdade, eu estou falando em nome dos laboratórios que prestam serviços de diagnóstico à bovinocultura, né? E hoje eu falo em nome do Laboratório de Doenças Parasitárias, mas eu também vou falar para vocês em nome do setor de virologia e do Laboratório de Bacteriologia. Então, vocês viram que eu fui premiada para falar desses 3 laboratórios, mas depois, no final, a gente está à disposição de tirar as dúvidas para vocês. Bom, quando a gente fala em diagnóstico, eu acho que a universidade tem uma responsabilidade, né, que vai além da formação de alunos, seja de graduação, de pós-graduação, mas de prestar serviço à comunidade. E o que a gente tem visto é que, infelizmente, o diagnóstico ainda é uma ferramenta pouco utilizada. Quando a gente fala em doenças infecto-contagiosas e parasitárias, vocês todos já sabem, né, que existem inúmeros agentes que causam doenças em bovinos, e essas doenças, elas estão envolvidas em perdas produtivas. Mas o que às vezes a gente ignora ou a gente vai levando é a questão de que essas doenças, em sua grande maioria, têm tratamento, ou têm vacinas, ou a gente consegue implementar medidas de controle e profilaxia que sejam eficientes. Então, sabendo da importância
dessas doenças, sabendo que essas doenças têm um impacto na produção de bovinos, e mais, sabendo que nós temos diagnósticos disponíveis, o que a gente deve sim fazer é aproximar os nossos laboratórios ao campo. E essa é uma oportunidade ótima para que a gente possa discutir, principalmente essas ferramentas, no sentido de ajudar a produção de bovinos. Bom, num primeiro momento, eu vou falar do diagnóstico voltado às doenças parasitárias, né? Se a gente for ver, eu sempre digo isso em aula, os primeiros estudantes de veterinária com certeza estudaram carrapato e estudaram eumintos. E pouco a gente evoluiu em relação a isso. A gente sabe que a infecção por eumintos e a infestação por carrapatos, ela vai interferir na produtividade animal, assim como na sanidade e no bem-estar animal. Só que, por outro lado, as medidas de controle e profilaxia não vão evoluindo na mesma velocidade que a produção de bovinos evolui. Então, a primeira pergunta que eu faço com que vocês pensem é o custo de um tratamento antiparasitário. Quando a gente pensa num tratamento antihelmíntico ou num acaricida, a gente não deve minimizar em contabilizar apenas a dose daquele antihelmíntico ou a dose daquele acaricida. É nossa responsabilidade, enquanto técnicos, computar, pelo menos, o estresse ou que os animais perdem pelo deslocamento, e isso inevitavelmente vai ocasionar um maior ou um menor ganho de peso, por ínfimo que seja, ele vai perder. A mão de obra do colaborador. Aí vocês vão pensar, mas tem um colaborador trabalhando na propriedade, mas se ele estiver fazendo uma atividade que não está dando retorno, ele poderia trabalhar em outro lugar que desse um retorno maior dentro do processo produtivo. Além da depreciação das instalações. Isso faz com que, inevitavelmente, nós tenhamos que pensar diferente. Ou seja, o tratamento para carrapato e para eumintos, ele não pode ser banalizado, ele deve ser pensado em termos de um tratamento que realmente traga retorno para o produtor. O que essas barras nos trazem? Nos trazem, dentro da indústria veterinária, o percentual, né, de participação por espécies. E o que a gente tem? Nesse azulzinho aqui, a gente tem o percentual para ruminantes. E é notável que a indústria veterinária hoje tem a sua grande participação em ruminantes. E aí a gente deve fazer uma meia-culpa. É necessário fazer todos esses tratamentos? Claro que é inegável o retorno de um tratamento antihelmíntico ou acaricida, generalizando assim os tratamentos antiparasitários. Mas para que a gente tenha retorno, esse tratamento precisa ser bem feito. E quando a gente vai olhar, né, esse percentual em bovinos, a gente vai ver que a maior parte do consumo da classe terapêutica em bovinos é em antiparasitários. Se vocês tiverem curiosidade, depois são os biológicos e os antimicrobianos. Então, de fato, se utiliza muito antiparasitário. Então, de fato, é inegável que o produtor conhece a importância das eumintoses e da infestação por carrapato, né? Isso não há dúvida. Então, quando a gente faz um tratamento antiparasitário, o que a gente espera? Nós, como técnicos, a gente espera um aumento da produtividade e uma garantia da sanidade animal. Mas vocês talvez se questionem, vocês sabem o que é um tratamento eficaz? Vocês pensem assim, todo e qualquer tratamento que vocês fazem, vocês têm a garantia de que aquele tratamento está dando retorno para o produtor? Vocês têm a garantia de que vocês foram responsáveis por indicar um tratamento e isso deu retorno ao produtor ao invés de dar prejuízo ao produtor? Então, a gente tem que chamar essa responsabilidade para quem? Para nós, enquanto técnicos. Então, assim,
Quando a gente vai numa agropecuária, numa casa veterinária, tem um pupurri de produtos antiparasitários que estão disponíveis para a gente. Como que a gente vai escolher esse antiparasitário? E aí, a gente pode ter vários motivos que nos levam a escolher esse produto. Seja o espectro de ação, seja a confiabilidade, seja o preço e muitas outras questões que a gente nem traz aqui em discussão. Mas a mais importante, na maioria das vezes, ela é negligenciada. E qual que é a mais importante? A escolha do produto deve ser baseada no quê? Na eficácia desse produto. Qual é o melhor antiparasitário? Se eu disser para vocês o quanto eu já tive que responder essa pergunta, o melhor antiparasitário é aquele que mantém a eficácia naquela população de parasitos, naquela propriedade. E já vou adiantar para vocês que a gente não tem como saber essa resposta se a gente não usufruir das técnicas de diagnóstico. E é para isso que a gente está aqui, para dar esse retorno para vocês. Então, assim, para vocês terem uma ideia, um antiparasitário, para garantir que aquele tratamento traga algum retorno produtivo ou de melhora do bem-estar animal, ele deve manter uma eficácia igual ou superior a 80%. E aí vocês sabem qual é a realidade atual? Vocês acham que a maioria dos antihelmínticos mantém uma eficácia próxima ou superior a 80%? E a tabela fica ruim de ver aqui, mas aqui a gente fez um trabalho em que a gente testou diferentes propriedades de bovinos de corte no estado. Então, aqui são propriedades, e aqui são diferentes produtos. Vocês veem ivermectina, doramectina, eprinomectina, moxi, albendazole, levamisole, nitroxinil, disofenol, closantel e fenbendazole. Praticamente todos os produtos que a gente tem disponível hoje, né, nas suas formulações não associadas ou associadas. E o que a gente vê? Por exemplo, se nós considerarmos a ivermectina, nessas 5 propriedades, em nenhuma ela manteve a eficácia. A doramectina, em apenas uma propriedade, a eficácia foi de próximo a 80%. Então, o que a gente vê? Que não tem como escolher um produto baseado na nossa vontade. O produto ele deve ser escolhido baseado na eficácia. E, para isso, ele deve ser testado. Então, vocês imaginem, né, nessa propriedade, certamente o produtor investiu em comprar a ivermectina. Né? E o que isso resultou para ele? Só em prejuízo. Por quê? Porque ele gastou no produto, ele usou a mão de obra do colaborador, ele depreciou as instalações, e isso trouxe algum retorno para ele? Não. O problema é que, na maioria das vezes, isso é desconhecido. Isso é uma situação um pouco mais alarmante quando a gente vê em eumintos, porque euminto o produtor não vê, né? Diferente do carrapato, que pós um banho, ele vai continuar vendo o carrapato. Mas agora, com exceção, então, do produto novo que foi lançado agora, a gente tem uma realidade igual ou até pior que essa. Então, para vocês terem uma ideia, a gente ampliou, né, para 10 propriedades e a gente vê a mesma realidade. A ivermectina, nenhuma propriedade. Isso significa que eu vim até aqui para dizer para vocês que a ivermectina não funciona? Não. Eu vim dizer para vocês que nessas 10 propriedades a ivermectina não mantém eficácia, mas em muitas propriedades ela deve manter eficácia. Bom, para quem já teve aula comigo sabe o quanto eu sou chata assim para as pessoas conversando, ainda mais as pessoas que a gente conhece. E Johan, tu tá com alguma dúvida assim, tu tá cochichando, tem alguma coisa errada comigo assim? Não, tá bem? Tá, então tá. E aí o que a gente vê, né? Às vezes quando eu apresento esses resultados, o pessoal se surpreende daqueles produtos mais antigos manterem a eficácia. E isso está relacionado a menor utilização desses produtos. Então, o que a gente deve fazer? Testar. Aí vocês vão dizer, mas muitas vezes eu não tenho esse tempo, né? Eu preciso escolher hoje para usar amanhã.
Mas aí está na nossa responsabilidade, eu vou escolher o produto, mas eu vou testar nesse mesmo momento para ter certeza que aquele produto trouxe retorno e segurança para esses animais. Então, baseado nisso, a gente sabe que grande parte dos tratamentos hoje realizados, eles não representam uma melhora produtiva para esses animais. Pelo contrário, foi só uma perda de tempo e um custo desse tratamento. Então, o que a gente deve fazer? Utilizar os antiparasitários de uma forma correta. E isso quem vai dizer? Somos nós, técnicos, que vamos direcionar a escolha correta desse princípio ativo. Por quê? Porque não há dúvida que, para o controle de eumintos, carrapatos e parasitas em geral, a principal ferramenta é a utilização de antiparasitários. Mas, para isso, eles têm que estar funcionando. E quem tem que garantir somos nós, monitorando a eficácia desses produtos. Aí vamos dizer assim, Fernanda, isso é uma coisa que tu inventou para a gente aumentar o trabalho da gente. Não, é para garantir o retorno da produtividade de vocês. Isso é muito importante. Então, pelo menos a cada 2 anos, deve-se refazer o teste de eficácia. Quando a gente pensa em biocarrapaticidograma, eu já acho que a gente deveria refazer anualmente. Então, lá, dentro daquele planejamento, dentro da propriedade, ver se aqueles produtos que vocês elegeram está ou não mantendo a eficácia. De que forma a gente testa a eficácia, né? No caso dos carrapatos, por biocarrapaticidograma, e o teste de eficácia usando a comparação dos dados de contagem por ovos por grama de fezes e a coprocultura. É necessário que se faça uma comparação pré- e pós-tratamento. Então, a gente tem esse diagnóstico disponível para vocês, a relativo baixo custo, né? A gente sabe que muitas vezes, quando você pensa em diagnóstico, você pensa assim, eu vou ter que ir lá coletar, depois eu vou ter que mandar para o laboratório, vou ter que esperar o resultado, vou ter que pagar. Mas hoje a gente tem que mudar o nosso pensamento em relação a isso e entender que isso sim é importante. Isso faz parte da nossa prestação de serviço, garantir que aquele tratamento nos dê um retorno. Então, fica aqui essa questão da gente tentar mudar o direcionamento do tratamento antiparasitário, não por aumentar o trabalho ou por direcionar vocês ao diagnóstico, mas porque é uma coisa realmente muito séria e que demanda um retorno daquele tratamento, né? Vamos parar de fazer por fazer e sim fazer para esse tratamento realmente trazer retorno. Bom, aí agora eu respiro um pouco, até porque, né, vocês viram que o coffee break já está montado lá, está todo mundo com fome e o Fernando falou demais, né? Então, passado essa questão do diagnóstico antiparasitário, diagnóstico parasitário, desculpem, cabe a nós, enquanto responsáveis dos laboratórios, falar um pouquinho sobre outras enfermidades que são importantes para a bovinocultura de corte. E, dentre essas enfermidades, a gente elencou as doenças reprodutivas, as doenças respiratórias e a diarreia neonatal. Por que a gente deve falar do diagnóstico? Porque, de novo, eu tenho que dizer para vocês que o diagnóstico ele não é um empecilho. Se ele é bem direcionado, ele vem a agregar, nos trazer ferramentas para que a gente possa instituir medidas de tratamento, controle e profilaxia. Muitos desses agentes que eu vou comentar com vocês têm tratamento. Muitos desses agentes que eu vou comentar com vocês hoje têm vacinas. E muitos dos agentes, uma vez detectados, a gente pode implementar medidas de quê? De controle e profilaxia para tentar fazer com que a produtividade seja melhor dentro daquelas propriedades. Diagnóstico de doenças reprodutivas. O que eu vou falar para vocês sobre doenças reprodutivas? O veterinário que está lá trabalhando na reprodução sabe o quanto que é difícil fazer o diagnóstico das doenças reprodutivas. E é isso que eu quero tentar mostrar e desmistificar isso um pouco para vocês.
Quando a gente pensa em agentes que causam doença reprodutiva, a gente tem uma série de agentes. Elenquei aqui os que a gente considera mais importantes ou mais frequentes. Entre eles, o vírus da diarreia viral bovina, o herpes vírus bovino, o Neospora caninum, Leptospira, é bom, né? Leptospira, brucelose e Campylobacter. Então, vamos falar, no geral, sobre o diagnóstico dessas doenças. O que uma doença reprodutiva acarreta num rebanho? Independente de ser uma propriedade mais ou menos tecnificada, eu não preciso vir aqui para dizer para vocês o que vocês já sabem, né? Que qualquer interferência na reprodução vai ocasionar o quê? Uma menor produção de terneiros, um maior intervalo entre partos, mas também eu quero dizer para vocês que alguns dos agentes, além de produzirem terneiros mais leves ao nascimento, interferem no desenvolvimento desses animais durante toda a sua vida produtiva. Além disso, né, existe a questão do descarte de fêmeas e machos da reprodução. Bom, aqui nós temos mais ou menos o período gestacional, então, de uma fêmea bovina, em que nos primeiros dias a gente tem o problema de infertilidade, que pode ser temporária ou permanente, mortalidade embrionária, traduzida com retorno ao cio a intervalo regular ou irregular, e a partir do momento que a gente já tem feto, né, a gente já pode observar abortos, que podem ser no segundo ou no terceiro terço gestacional. Obrigada, Lu. Malformações fetais, nascimento de terneiros fracos e inviáveis, natimortos. Então, assim, essas são as consequências mais comuns que doenças reprodutivas podem causar. E aí vocês vão me perguntar que agente causa cada um desses. E eu vou dizer para vocês que a maioria pode estar relacionado a todos esses fatores e que muitas vezes a gente tem mais de um agente relacionado na doença reprodutiva. Bom, para veterinários, então, que trabalham a campo, a gente sabe que um problema reprodutivo é uma dor de cabeça. Por quê? Porque é muito difícil fazer o diagnóstico. Por que é difícil fazer o diagnóstico? Né? Vamos discutir um pouquinho sobre essas dificuldades do diagnóstico. Porque muitas vezes a gente não encontra o feto que foi abortado, isso é importante, né? É muito difícil que a gente encontre esses fetos. Outra questão é que, muitas vezes, naquele feto, por mais que eu encontre, boa parte daqueles agentes que causam doença reprodutiva, eles não estão mais ali, né? Porque, às vezes, o feto é expelido 2, 3 meses após a infecção. E a gente tem um grande problema, que é, na verdade, é uma solução, né? Mas que interfere no nosso diagnóstico, que é a utilização de vacinas reprodutivas. Então, assim, digamos que uma vaca lá aborte. E aí vem aquele problema, né? Começa uma vaca, depois outra, vai aumentando o número de problemas reprodutivos e chovem amostras para nós para diagnóstico. E aí se procura IBR, BVD, lepto, neóspora e assim vai. E a maioria dos animais que são vacinados tem anticorpos. E o que a gente vai fazer? Eu não consigo diferenciar, na maioria das vezes, anticorpos vacinais do anticorpo da infecção natural. E se nós formos fazer uma única avaliação, o que acontece na maioria das vezes? O veterinário gasta tempo coletando, leva até o laboratório, paga por aquele exame e aquele resultado não é útil para ele tomar medidas de controle e profilaxia. Então, já faz um tempo que a gente vem sugerindo um monitoramento sorológico de propriedades que trabalham com reprodução. Qual que é a ideia desse monitoramento? A possibilidade da gente fazer uma sorologia pareada. Ou seja, o que isso inclui? Uma comparação do título de anticorpos das vacas aptas para a reprodução e
comparando com aquela que, por algum motivo, vai ter problema reprodutivo. Então, vou tentar explicar um pouquinho melhor para vocês. O que a gente propõe? Que, anualmente, quando vocês separam as vacas para reprodução, o que a gente vai fazer? A gente não, né? Na verdade, vocês vão coletar sangue de todas essas vacas, separar o soro e guardar congelado. E vocês vão pensar assim, bah, mas é muito trabalho. Na verdade, não é muito trabalho e nem ocupa muito espaço do freezer. Digamos que passaram-se 4 meses, tiveram episódios de aborto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova coleta das vacas que tiveram problema reprodutivo e vou enviar para o laboratório as amostras de soro das vacas que tiveram problema reprodutivo no dia que eu fiz o diagnóstico desse problema e vou voltar lá no banco de soro e vou pegar as amostras de soro desses mesmos animais quando eles entraram na reprodução e vou comparar. Se passaram 4 meses, eu vou saber que, durante esse período de 4 meses, quais foram os agentes que possivelmente podem causar doença reprodutiva, esse animal esteve exposto, e com isso eu consigo fechar o diagnóstico. Bom, encerrou o ano, a estação reprodutiva, o que a gente vai fazer? A gente vai... Encerrou o ano, a gente vai desprezar todas essas amostras e fazer uma nova coleta na estação reprodutiva seguinte. Hoje, vocês podem estar pensando assim, bah, mas é muito trabalho. O que essa mulher está propondo que a gente colete sangue de todas as vacas pré-estação reprodutiva? Mas quando a gente tem um problema reprodutivo lá para frente, a gente dá valor da importância de manter um banco de soro dentro da propriedade, porque aí sim a gente vai conseguir chegar no diagnóstico. E mais ainda, é uma medida de baixo custo, né? E traz uma segurança para quem está fazendo a reprodução assistida, então, dessas fêmeas. Então, basicamente, esse slide é para resumir o que eu propus para vocês, né? Cada estação reprodutiva eu coleto o sangue de todas as vacas que vão entrar na reprodução, separo o soro e congelo. Aquela vaca que abortou, ou que retornou ao cio, ou que pariu um terneiro fraco e inviável, eu faço uma nova coleta e eu envio para o laboratório essa coleta e a coleta da mesma vaca naquele banco de soro. Claro que isso demanda que aquela propriedade tenha todos os animais brincados, né, para possível identificação. Se aquelas vacas pariram todos e deu tudo ok, a gente descarta as amostras de soro. Então, assim, para alguns, hoje, pode parecer uma medida difícil de ser implementada, mas eu vou dizer para vocês que a gente vem trabalhando com várias propriedades rurais dessa forma e tem sido uma ferramenta bem útil para o diagnóstico. Terminando a parte da reprodução, não tem como não falar nos touros, né? Quando que a gente vai pensar em fazer diagnóstico nos touros? No exame clínico que é feito, alguns problemas reprodutivos podem ser evidenciados, como o balano post-it, por exemplo. Mas, quando a gente tiver perdas reprodutivas na fase inicial de gestação, a gente pode suspeitar de alguns agentes, como Campylobacter e Trichomonas, né? Então, o que a gente vai fazer para instituir o diagnóstico desses touros e ver se realmente esses agentes estão ali interferindo na reprodução? Fazer a análise do lavado prepucial e do sêmen. Então, sempre que a gente tiver uma propriedade que tiver perdas reprodutivas na fase inicial da gestação, a gente deve, então, fazer a análise dos touros quanto à presença ou não desses agentes. E a gente sabe que, infelizmente, para alguns desses agentes, como o Campylobacter, touros positivos, o destino é o descarte da reprodução, né? Então, vocês imaginem o impacto nisso, dessa situação na produção de bovinos. Bom,
Passado a questão das doenças reprodutivas, eu vou falar um pouquinho para vocês de doenças respiratórias. Vocês sabem que hoje eu estava pensando nas doenças respiratórias e eu acredito que boa parte de nós, enquanto técnicos, a gente menospreza a importância das doenças respiratórias na produção de bovinos. E cada vez mais que se intensifica a produção e que se faz consórcio agricultura pecuária e que principalmente se trabalha com confinamentos, a doença respiratória é a que mais está relacionada a perdas produtivas. Quando a gente se refere estritamente a confinamentos, a gente sabe que a maior taxa de mortalidade é relacionada às doenças respiratórias e a morbidade é em torno de 90%. Então, de longe, a gente não pode negligenciar a ocorrência de doenças respiratórias, principalmente em confinamentos. Quais são os impactos relacionados a essas doenças respiratórias? Mortalidade, gastos com tratamento, menor taxa de crescimento e menor desempenho. Só que, uma vez diagnosticados os problemas respiratórios, que podem ser causados por diferentes agentes, né? Aqui eu cito alguns: BHV1, herpes vírus bovino tipo 1, vírus da diarreia viral bovina, parainfluenza 3, BRSV, coronavírus, pasteurella, Mannheimia, que eu nem sei falar direito dessa bactéria, e micoplasma. Então, o que a gente vê? Que tem essa série de agentes que, na maioria das vezes, eles estão em infecções mistas e que causam doença respiratória. E essa doença respiratória, ela é uma doença multifatorial. Em ela sendo uma doença multifatorial, na prática ela é de difícil diagnóstico, porque não foi uma medida que favoreceu a ocorrência dessa doença. Na verdade, é um somatório de medidas que vão desde estresse, seja pelo desmame, pelo transporte, pela mudança de alimentação, superlotação, o próprio manejo. Então, são situações que propiciam a ocorrência dessas doenças respiratórias. E o diagnóstico, nesse caso, eu considero muito importante. Por quê? Porque, no caso das doenças respiratórias, tem tratamento para muitos agentes e tem vacina para doenças respiratórias. Ou seja, tem vacinas não obrigatórias e que a gente ainda vê muitos confinamentos, muitas criações de bovinos de forma semi-intensiva que desconhecem a utilização da vacinação ou que simplesmente não implementam por causa do custo. Mas aí acompanhem o abate desses animais e vocês vão ver as lesões no pulmão desses animais e vocês começam a pensar no que essas lesões vão influenciar em termos de menor produtividade e se isso muitas vezes não compensa a utilização de vacinas. Então, para quem trabalha com confinamento e criação mais intensiva de bovinos, comecem a acompanhar o abate visando o aparelho respiratório para vocês verem as lesões que vocês podem encontrar. Que material, então, a gente vai mandar para diagnóstico, né? Porque se eu estou dizendo que o diagnóstico é importante, o que a gente vai fazer? Suave nasal. E no caso daquilo que a gente não espera, né? Se um animal vir a óbito, fazer a necrópsia e enviar o pulmão para os laboratórios. Por último, não menos importante, né? E já sinalizando para vocês que estamos chegando mais para o fim do que para o começo, vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico de diarreia neonatal. Quando a gente pensa em diarreia neonatal, a gente considera terneiros até 40, 45, no máximo 60 dias, a gente inclui, então, nessa idade de diarreia neonatal. E o que a gente sabe? Que a diarreia neonatal está associada à mortalidade, gastos com tratamento, menor taxa de crescimento e menor desempenho produtivo. E eu vou trazer um dado a mais para vocês, que muitos dos agentes, e aí estou aumentando, né, mas os protozoários, que são mais a minha área, quando eles estão presentes e eles causam doença clínica nesses animais, não basta simplesmente tratar esses animais. São animais que vão
crescer menos, que vão produzir menos, e isso por conta, lá no início, na criação desses terneiros. Quem são os agentes causadores de diarreia neonatal? Vem vírus, protozoários e bactérias. Nos vírus, então, Rota e Corona, protozoários Crypto e Eimeria e bactérias Escherichia coli, então, mas tem N outros agentes. Mas eu queria fazer uma pergunta, mas aí eu queria que vocês me respondessem, assim, que vocês não me deixassem no vácuo, mas eu sei que alguém vai me responder. Desses 5 agentes que eu trago aqui, qual vocês acham que hoje é o agente mais importante como causador mais frequente, como causador de diarreia neonatal em bovinos? Vocês sabem me dizer? Não me deixem falando sozinha aqui, né? Chutem um aí. Garanto que vocês vão chutar os vírus, né? Mas, na verdade, quem é o principal agente hoje causador de diarreia neonatal em bovinos é o Cryptosporidium, né? O Cryptosporidium é um protozoário muito importante na diarreia neonatal, tem tratamento, né? Associado à mortalidade. Então, por isso que a gente não pode chegar e dizer, é uma diarreia, e às vezes o pessoal começa a tratar e não tem retorno. Então, pode até, às vezes, pela rapidez, pela necessidade, instituir o tratamento, mas antes manda uma amostra para diagnóstico para saber se realmente é aquela tua suspeita. E depois, então, do cripto, vem o rotavírus, tá bem? Mas se nós formos ver, esse gráfico aí cheio de curvas, nos diz o quê? Que esses agentes, eles estão presentes, eles podem estar presentes de forma concomitante. E, na verdade, é assim que acontece, né? Um agente vai fazendo frente para o outro, vai favorecendo a infecção por outro, e daqui a um pouco a gente tem casos graves de diarreia neonatal. Então, a diarreia neonatal, sem dúvida, é um problema hoje na criação de terneiros. E se vocês estão pensando, isso só acontece em bovino de leite, vou dizer para vocês que estão redondamente enganados, que a produção de bovinos, de terneiros de corte, também tem problema, e aí entra principalmente o Cryptosporidium. Que material a gente vai mandar para diagnóstico? A amostra de fezes, né? E essas amostras a gente vai mandar resfriada para esses laboratórios. Bom, por fim, eu queria que vocês entendessem que o diagnóstico não é um entrave, não é uma coisa a mais que a gente tem que fazer. O diagnóstico ele deve ser visto como um aliado da produção de bovinos, porque se a gente sabe o que a gente quer a partir daquele diagnóstico, isso vai nos trazer um retorno em termos de conhecimento de que agentes estão circulando pelaquela propriedade e que medidas a gente vai tomar a partir dali. Quem tem que fazer toda essa interpretação desse diagnóstico é o veterinário que solicitou, né, esse exame. E, muitas vezes, o que a gente percebe é que vocês gostam de ir no médico e ele pedir uma dezena de exames e que boa parte deles a gente nem sabe bem para que ele vai utilizar? Não, tá? Então, o que a gente tem que mudar é o nosso pensamento em relação ao diagnóstico. O diagnóstico não é para a gente se livrar do problema do campo e dizer para o nosso produtor, estou tentando resolver, vou mandar a amostra para o laboratório e eles que resolvam. Não, a gente está aqui como aliado de vocês. Mas quando vocês pensarem em mandar uma amostra para diagnóstico, vocês já têm que ter lá na frente o que vocês vão fazer se aquele resultado der positivo ou se aquele resultado der negativo. Ou seja, a interpretação, o direcionamento é por parte de quem solicita a amostra. Então, assim, a produção de bovinos hoje, vocês sabem mais do que eu, está cada vez mais... me fugiu a palavra, mas a gente precisa estar cada vez mais... pensando em todos os pontos. E isso vai desde o tratamento, desde a necessidade de utilização ou não de vacinas,
Por exemplo, vacinas vocês vão utilizar, a não ser as obrigatórias, quando tem risco dentro daquela propriedade. Quem vai dizer se tem risco ou não? É o técnico que está atendendo aquela propriedade. Então, nós temos que nos apropriar desse conhecimento para direcionar a necessidade desse diagnóstico. E claro que isso passa por um problema, que é a coleta e a remessa de material. Vocês pensam que vocês vão estar lá gastando tempo para coletar a amostra, para condicionar essa amostra, para enviar para o laboratório. E eu quero ser otimista para vocês, mas eu acho que em torno de 30% das amostras que chegam para diagnóstico são inviáveis. Então, procurem saber, antes de mandar para diagnóstico, como coletar, como armazenar, o que é preciso para que esse diagnóstico dê retorno para vocês, senão realmente só vai demandar tempo e dinheiro. Bom, então aqui eu deixo para vocês os laboratórios que eu represento hoje, né? O laboratório de doenças parasitárias, o laboratório de bacteriologia, o setor de virologia. Hoje nós somos uma rede integrada de diagnóstico que tem uma secretaria localizada no prédio 63A, no setor de virologia. Aqui eu deixo o telefone para contato para vocês, o WhatsApp. E não deixem de nos questionar, não deixem de nos procurar e tirar dúvidas, porque a gente está aqui realmente para servir à sociedade. Esse é o nosso papel enquanto universidade, enquanto laboratórios prestadores de serviço. Passa aí o próximo que não passou, por favor. Era só um obrigado. Passou? Não passou. Tá, mas não se estressem. Era só muito obrigada, gente, e pelo tempo de vocês. E a gente está à total disposição para o que vocês precisarem. E tirem as dúvidas com a gente, porque isso é muito importante. Tá bem? Obrigada. Muito obrigada, professora. Parabéns pela sua excelente palestra. O grupo lhe agradece muito.